Tem algum erro? Qual que é o principal erro do investidor em fundo imobiliário? Tem algum erro que você fala assim, meu, a pessoa erra muito nisso, a pessoa só procura dividendos. Aí ela acaba caindo numa armadilha. Tem algum erro que você Eu fala, acho meu, que fundamental para fundo imobiliário é reinvestir parte dos dividendos. Por quê? Porque o fundo imobiliário, ele tem uma característica que é, por lei, ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro em dividendos. Se ele tem que distribuir, não sobra dinheiro para ele reinvestir, diferente do que acontece com as empresas. As empresas elas têm essa facilidade de determinar o quanto elas vão reinvestir ou não, reter dos lucros, e o fundo imobiliário não tem essa opção. Então, cabe ao investidor fazer esse reinvestimento dos dividendos. Então, ele tem que reinvestir. Em fundos de tijolo, eu digo que você tem que reinvestir no mínimo 30%. Para fundos de papel, no mínimo 50%. Nos meus estudos, isso é o que é suficiente para você fazer frente à correção que você precisa fazer para ter um crescimento do seu patrimônio com fundos imobiliários. Então, você precisa reinvestir. Só que eles tendem também a pagar mais dividendos do que sim, muitas das ações. Então, é um equilíbrio. Se você escolheu essa classe de ativos que tenha por característica pagar bastante dividendo, cabe ao investidor reinvestir parte dos dividendos. Segunda coisa que você tem que prestar atenção é: o fundo imobiliário ele é cíclico. Ele é diferente das ações que não tem fundo imobiliário que não seja cíclico. Por quê? Porque você tem basicamente papel e tijolo. sim, isso. E aí, em papel, ele vai, se a Selic e as taxas estão subindo, eles vão valorizar e o de tijolo vai desvalorizar. E se o de tijolo, se a Selic cai, o de tijolo vai valorizar. Então, eles sempre vão seguir o ciclo de taxa de juros, o ciclo econômico. Como é que você faz para ter uma carteira mais equilibrada? Você pode ter 50% em cada classe. E aí você tende a ter uma carteira que um pedaço vai valorizar, outro pedaço desvalorizar, e ela fica meio equilibrada. E vai aí ter que reinvestir de 30% a 50% dos seus dividendos. E o cara que procura só dividendo alto, mira, ele tá fadado ao Esse é, fracasso? o, esse é um grande erro. É o maior erro dos investidores de fundos imobiliários? Talvez seja o erro que eles mais Vão cometem, cometendo. que é olhar só o dividendo. Ah, eu comprei HCTR porque pagava 2% dividendo. Isso é insustentável, né? Até as pirâmides pagam 2% ao mês e não se sustenta, né? Paga o dia, né? E não se sustenta, quebra. Um fundo imobiliário também não vai conseguir pagar um valor tão significativo. Então, as pessoas que compram só por conta do dividendo, elas estão cometendo um grande erro. Eu digo que a sua carteira de dividendos com ações e fundos imobiliários, ela deve te pagar 0,5% ao mês. Mira, mas não é muito pouco? É, exatamente, mas a ideia não é receber 0,5%, é receber mais, tipo 0,8%. E aí você vai reinvestir 0,3% e viver com 0,5%. Então você vive com meio e 0,3% do que você recebe de dividendo ali você vai reinvestir. Então 0,3 reinveste, 0,5 você vive, ao total 0,8 que você vai receber por mês. Isso faz parte de uma regrinha que eu chamo da regra dos 200. Hum, Quanto você precisa ter para viver de renda? Pega quanto você quer de renda. Ah, eu quero um salário de R$ 5.000. legal. Multiplica por 200. Você vai ter R$ 1.000.000. E aí esse R$ 1.000.000 vai fazer o quê? Você vai construir uma carteira de dividendos que te pague 0,75, 0,8 por mês. Você vai viver com 0,5 e o restante você vai reinvestir. E aí você vai continuar naquela regrinha dos 70-30. Vive com 70% da renda, reinveste 30%. Você vai fazer a mesma coisa, só com dividendos. E aí sua carteira vai continuar crescendo, você está alimentando ela com dividendos, vai fazer frente à inflação, vai crescer, crescer, crescer. E você, mesmo independente financeiramente, vai continuar seguindo a regrinha dos 70-30 e continuar lá com seus investimentos tudo bonitinho. Aí a pessoa consegue alcançar a liberdade financeira dela tranquila, né? Já alcançou a liberdade financeira e continua crescendo o patrimônio, né, Mira? Porque Exatamente. a maioria das pessoas pensa que, eu atingi a liberdade financeira, já era, vou parar de trabalhar. Ah, Mas não é bem assim, não, né, meu? Calma aí. Tem a inflação todo ano, tudo acaba aumentando, né? o custo de vida Custo aumenta, de né? vida, quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Aumentou, de um ano pra cá, aumentou os alimentos? Às vezes o seu salário não aumentou, né? O salário da pessoa às vezes não A aumenta, gente tem mas a inflação pessoal, né? Mas, no geral, aumentou o preço? aumentou Sempre. exatamente. Sempre aumenta, né? Pô, você Sempre vai aumenta. comprar uma bolacha, hoje as bolachas elas não estão vindo mais assim, tá vindo deitadinha agora. Você vai comprar uma fralda, já tá vindo menos fralda. Você vai comprar lenço, não vem mais 120 lenços, tá vindo 100, né?
Então tudo vai ter naquela reduflação, né? Que o pessoal fala, deixa manter o mesmo preço e diminuir o produto, né? A inflação, ela não é ruim. Aí todo mundo fala, caramba, a inflação Pô, não é ruim. não, Não, realmente. a inflação descontrolada ela é ruim. Você vê que nenhum governo tem como meta a inflação zero. Porque se você tem inflação zero, é porque a economia também não está crescendo. Verdade. A economia cresce, as pessoas ganham mais, tem mais demanda, isso em alguma medida vai gerar algum tipo de inflação. Só que a inflação ela não pode ser descontrolada. Por exemplo, a gente tem uma meta de inflação de 3,5%, 3%. Estados Unidos tem uma meta de 2%. A ideia não é não ter inflação, é ter uma inflação baixa que não atrapalhe a nossa vida e que permita crescimento econômico. Esse é o grande desafio, não só do Brasil, mas de todos os países. O desafio é manter uma inflação bem controladinha ali, bonitinha, né? Não bater aquela inflação de Argentina, essas coisas assim, complicado. De Argentina eu não acredito mais por conta do plano real, da consciência que o povo tem hoje, da internet, porque qualquer coisa que o político faça, a galera já está na internet. Então, aquilo que aconteceu com o Brasil na década de 80, de Sim. 70, 80, início da década de 90, eu acho que já não acontece mais. Inclusive, quando a gente vê a taxa de juros na crise, pensa assim, a crise da Dilma, a Selic foi a 14,25. Crise do governo Bolsonaro, a Selic foi a 13,75. Então a gente, marginalmente, você vê que mesmo nas crises, a Selic já não vai tão alta. E a inflação também já não vai tão alta quanto ia antes. Eu acredito que a tendência ao longo das décadas é que vá cada vez menor. Por quê? Porque o povo tem mais consciência, a gente tem mais acesso à internet, vai cobrar mais o político. Entra o político, faz o negócio, o pessoal já bota outro, ou faz o impeachment, É. entendeu? Então fica mais em cima e eu acredito que no longo prazo tende a estabilizar. O Brasil vai virar um primeiro mundo? Eu acho que não, mas eu acho que vai trocando de governo, o próximo governo já não pode fazer promessas tão malucas, a população já não vai aceitar, então isso tende a dar alguma estabilidade. E Mira, eu sei que você acompanha muito fundos imobiliários, né? E muita gente aqui tá pedindo já. Quais são alguns, sei lá, uns 3 fundos imobiliários que você acha aí que tá num preço legal, que você vê oportunidade? Tem, Que eu sei que você estuda bastante, né? Todo tem dia. muito, não, todo dia não, porque fundo imobiliário é um negócio sem graça. Você compra, Não tem muita graça, se não. você reinvestir o dividendo, você deixa lá e não precisa esquentar muito a cabeça. Ah, você vai pegar aquela super oportunidade. Eu nem me preocupo em pegar a super oportunidade dos fundos imobiliários. E fundos imobiliários é uma parte mais conservadora da minha carteira. Eu acho que, assim, quem quer investir em fundos imobiliários, você tem 4 setores também, que é o filé mignon. O papel, e aí você pode ter metade da sua carteira em papel, e os outros 3, que é logístico, shopping e logístico, shopping e lajes corporativas. Renda urbana, laje corporativa. Então, essas 3 classes. Se você, primeiro, vou estudar o quê? Estuda os 3 maiores de cada setor. Do de papel, você pode estudar uns 4, porque se ele vai ter metade da carteira, você pode estudar ali uns 4 fundos, e nos outros você estuda 3 de cada um, para que você tenha uma ideia. Você vai pegar os melhores fundos. Não sei se vai pegar os melhores fundos, mas assim, a logística, você vai comprar o mais barato? Você vai acabar vendo lá o HGLG, que é um dos melhores fundos da indústria, né? Da história da indústria de fundos imobiliários, E ele se talvez você seja for o olhar, ele é melhor. muito barato, né? Assim, ele tá sendo negociado quase preço sobre valor patrimonial. Não, mas você tem outros abaixo do valor Abaixo do patrimonial. valor E patrimonial. isso é uma outra questão, valor patrimonial em fundos imobiliários. Para fundo de tijolo, você não deve olhar valor Não, patrimonial. você acha que não é um bom indicador? Não, não é. Não é, acho não, tenho certeza. Por quê? Quando foi Ah. atualizado o valor patrimonial? Ixi, 1900 e bolinha, né? Não, ele é atualizado uma vez por ano, geralmente nos meses de novembro e dezembro. Ah, Então, agora, em janeiro, fevereiro, até é um indicador válido. Só que quando chegar no segundo semestre, você está verdade. olhando o negócio 6 meses defasado. De um ano defasado. Se a gente olhar o que aconteceu com o XP Malls, eu acho que ele atualizou, acho que foi em setembro, outubro, atualizou o valor patrimonial, tipo assim, uns 15%. Então, o negócio estava barato e todo mundo achando, não, tá no valor patrimonial. Opa, atualizou. Você tá olhando, está dirigindo o carro olhando pelo retrovisor. Para fundo de papel e para FOF, fundos de fundos, beleza, porque você é atualizado todo mês. Tem um delay, né? Porque de Sim. repente você está olhando um dia e o relatório saiu há 20 dias atrás.
sempre vai ter esse delay. Alguns fundos, algumas gestoras que botam lá no site o valor dia a dia, mas é normal que tenha algum delay. Agora, para fundos de tijolo, você pode ter alguma diferença, por isso que tem que tomar muito cuidado com o valor patrimonial. A gente nem usa valor patrimonial para fazer valuation de fundo de tijolo. Você não gosta de. Ah, mas 6 meses e 1 ano não é um período curto ainda? Porque Não, mas a assim, tendência é valorizar, né, do A imóvel, né? tendência, a tendência A é valorizar tendência, pelo né? menos a inflação, né? Repor a inflação. Exatamente. Os estudos que você tem nos Estados Unidos, pegando 100 anos, os imóveis, eles repuseram a No inflação. É Brasil isso. também, o Brasil é É, mais ou menos é isso, mais ou né? menos. É porque lá você tem 100 anos de dados, aqui a Aqui gente não. não tem. Ainda não tem esse histórico todo. Mas o índice FIPZAP lá tem uns estudos muito interessantes, né? Pelo menos acho que de 20 anos. Mas o objetivo do imóvel é repor a inflação, não é você ter grande ganho, Isso, verdade. tá? É repor a inflação. Tem muita gente que fala, não, mas se você construir, isso não é investimento. Construção Não, é uma atividade de empreendedor, é um negócio. não, Você vai e lá e... dependendo também do ativo, a pessoa não consegue construir com preço sobre valor patrimonial, né, Mira? Dependendo Mas, de algum, mas de alguns construção ativos. não é investimento. É, Ah, não, mas eu botei um dinheiro. Botar um dinheiro, trabalhar e fazer ele crescer é trabalho. trabalho. Se você vai abrir uma padaria, uma banca de jornal, vai construir uma casa, é um trabalho, não é investimento. Investimento, você bota o dinheiro lá, não faz nada e ele cresce. Isso é o investimento, você ganha juros ou dividendos. E então, os imóveis, eles têm por objetivo repor a inflação e só. E é o que a gente espera. Então, quando eu faço uma avaliação, um valuation, eu estou pensando e projetando as receitas futuras que esse ativo tem e eu trago isso a valor presente. Valuation de fundo imobiliário, de qualquer ativo, né, imobiliário, é feito dessa maneira. É a técnica da capitalização de renda ou do dividendo descontado. Para ações a gente chama de dividendo Sim. descontado, para fundo imobiliário é capitalização de renda. Você tem o que geralmente os corretores fazem e está padronizado na BNT, que é a técnica da comparação. Ah, mas um imóvel ou da reposição. Construir um imóvel igual a esse vai custar tanto, então é o quanto vale. Ou os imóveis nessa região mais ou menos custam isso aí, Tantos então é o metros quanto ele vale. quadrados. Que não é o correto, né? Porque nenhum imóvel é igual ao outro. Exatamente, cada um tem uma particularidade, né? Tipo, Provavelmente. no mesmo prédio. Por exemplo, o prédio que eu moro, na minha prumada, todos os apartamentos têm o mesmo desenho. Só que eu moro no 20º andar. O meu apartamento é mais caro do que o apartamento do terceiro, do quarto andar. Verdade. É mais caro. Porque tem a vista, tudo. Não sei, é mais caro. Ô, Mira, mas a gente, pra falar assim, três fundos que você gosta, pra gente fechar esse assunto. Eu O gosto. HGLG 11, né, Eu você falou? gosto do HGLG, eu gosto do ALZR, eu gosto Alzirão. do Alzirão. Pô, o O Alzirão. pessoal chama de Alzirão, é O engraçado. Alzirão eu gosto, assim, eu tenho um carinho por ele, mas não muito. Porque, assim, eu não tenho apego a nenhum papel. Se eu tiver que vender, inclusive, eu aumentei muito a minha posição e vou vender uma parte dela, sei lá, tem 1,5 milhão em LZR, só que isso eu aumentei para poder fazer trade. E aí vou vender assim que eles conseguirem vender um imóvel que está vago, vai pagar um dividendo extraordinário, e aí eu vou diluir uma parte Aí ele disso vai que eu subir tenho. quando pagar esse dividendo E aí extraordinário. eu vendo. Vai subir mais, né? Porque eu comprei na emissão a 105,90, 106,90, ele está a 117, 118. Ele vai subir mais ainda. Ele tende a subir mais. E aí ele tende a subir também com redução da taxa de juros, né? Porque é o único drive ali para ele crescer, não tem outra justificativa. Gosto do LZR, gosto do HGLG, gosto do KNRI, gosto do HGCR, gosto do KNSC, do KNCR, do VGIR. Eu tenho a carteira de R$ 50 de fundos Sim, legal. imobiliários, né? Que eu recomendo. Tem lá no meu canal, tem no YouTube da Me Poupe também. Gosto de vários fundos, mas eu gosto de fundos em laje corporativa. Eu gosto do HGRE, gosto do KNRI, de logística eu gosto do HGLG, do BTLG. O ALZR ele é meio que um misto de várias coisas. De papel eu gosto do HGCR, Kinea e Reding Grifo ali geralmente são as melhores gestoras, né? Eu gosto de shopping, gosto do HGBS. Na verdade, eu tenho HGBS, XP Malls, VISC e HSML. Eu tenho os 4 na carteira, mas o XP Malls, embora eu não goste muito da gestão da XP, eu gosto dos ativos. O VISC também, embora
tenho alguma reticência com a gestora, mas eu gosto dos ativos, mais dos ativos do XPMOL, mas também gosto. O HGBS eu gosto da gestora e gosto da composição do portfólio. O HSML, embora tenha alavancagem, eu gosto do trabalho que está sendo feito. Entendeu? Então, vários caos aí, ó. Vários fundos imobiliários Não, pra não vocês, pra não vocês são estudar, né? recomendações. Pra É porque a vocês estudar. recomendação ela é feita de forma formal e eu tenho que reportar Sim. a APMEC. Então, assim, são coisas que eu gosto. Não estou dizendo que tá barato. Pra estudar, né, Não, e Miguel? muitas dessas coisas não são as melhores oportunidades. Sim. Né? Tem coisa aí que tá. Por exemplo, o LZR eu compraria hoje? Não, eu não compraria. Eu acho que tem outros mais baratos que ele. Entendi. Entendeu? Tanto que eu já Então, comprei ele. já Eu comprei, comprou. eu vendi toda a minha posição, vendi tudo que eu tinha de ALZR e entrei na subscrição, porque era um trade absurdo. Ele tava tipo 112, 114, ou 108, sei lá, 110. Acabou passando. E a subscrição tava 108, Caraca, legal. 106,90 ou 105,90. Nossa, E muito era bom. pública. Eu vendi tudo e recomprei na subscrição. Olha, Toda a minha posição eu entrei na subscrição. Tudo que eu tenho agora está no mesmo preço. E eu vendi tudo que eu tinha para recomprar. E comprei ainda mais. Tive mais direito. Ainda fiz um trade. Entrei vendido nele, vendi a descoberto. Fiquei vendido nele. Sei lá, acho que 5.000 cotas eu estava vendido. E aí reservei a subscrição, as sobras da subscrição. Recebi essas sobras da subscrição e aí uma coisa compensou a outra. Não Olha preciso aí. não precisei botar dinheiro. Caramba, já fez uma jogada aí É. já pra Eu, poder ganhar o dinheiro. porque eu vendi para recomprar mais barato Sim. via subscrição. Então, como eu vendi, eu ganhei dinheiro Sim. e aí ele ficou esperando a recomprar. Eu recomprei via subscrição mais barato, porque o preço era definido.